A paz, Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui nessa noite para passar para vocês uma palavra de conforto, qual o Senhor tem trazido ao meu coração, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. Eu vou compartilhar com os irmãos, que está escrito assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Gostaria de compartilhar rapidamente essa palavra com os irmãos. Aqui fala sobre a construção do templo. Quando Salomão foi levantado para construir o templo para o Senhor. E ali ele fez tudo com muita excelência para o Senhor. Ali ele colocou a arca, ali ele colocou utensílios de ouro, de prata, né? E no templo tinha lugar para todas as coisas, mas ele fez aquilo ali para um lugar para a morada do Senhor, né? Vamos dizer assim. Um lugar onde poderia ser feito orações, um lugar onde o povo teria contato com Deus, conversar com o Senhor. Precisavam de um templo para isso, né? Então Salomão construiu esse templo exatamente para isso. E no capítulo 6, no versículo 21, ele enfatiza muito isso ao longo do texto, mas no capítulo 6, versículo 21, ele diz assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Então Salomão fez aquele templo exatamente para ter um lugar para conversar com Deus, um lugar onde poderiam apresentar as orações, as súplicas, e ali o Senhor iria ouvir. E todo tempo Salomão ora ao Senhor no momento em que está construindo aquele templo. E todas as vezes que ele ora, ele pede: ouve, Senhor, a nossa oração quando for feita aqui nesse lugar, né? Só que isso no Velho Testamento, só que no Novo Testamento o véu foi rasgado, né? Então não necessariamente precisava de um templo para se buscar o Senhor. Não era só os sacerdotes que tinham contato com Deus, mas no Novo Testamento esse véu foi rasgado. Veio o Senhor Jesus Cristo e rasgou esse véu, então não há mais separação. Então esse templo hoje não é um templo montado, construído por homens. Esse templo somos nós, como está lá em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Então nós somos esse templo do Senhor hoje, né? Mas eu trouxe esse texto porque o Senhor diz assim: se o meu povo, aliás, no versículo 13 ele diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Quando o Senhor falou isso, ele apareceu para Salomão, né, e começou a conversar com Salomão. O Senhor tinha se agradado daquele templo. E aí ele falou assim: Salomão, se houver um tempo em que o povo pecar, tá? Então quer dizer que somos sujeitos a esse pecado, todos nós somos. Então o Senhor estava falando que realmente isso poderia vir a acontecer, em que a chuva irá cessar, que os gafanhotos virão, que a peste virá sobre a terra. O Senhor está falando exatamente isso. Por quê? Porque vai haver um tempo em que o povo vai parar. E se nós trazermos para o dia nosso, hoje, que nós estamos vivendo um tempo de caos, de frieza espiritual, antes dessa pandemia acontecer, antes disso tudo acontecer,
nós estávamos afastados do Senhor, mas esquecemos que nós somos esse templo. Esse templo ele foi edificado por Deus, nós, o nosso coração, somos do Senhor, somos habitação do Senhor. Só que por um tempo nós corrompemos isso, por um tempo nós afastamos do Senhor. E chegou esse tempo em que está escrito aqui, o tempo em que virá a peste, o tempo que não irá chover, essa chuva não é. Aliás, ao contrário, está até chovendo muito, mas essa falta de chuva seria a falta do prover em nossas casas. Hoje muitos têm dinheiro, mas não têm onde comprar, né? Ou não tem dinheiro e não tem onde comprar, está passando uma falta, o mundo está em caos, né? O mundo está num caos total. Então isso tudo está realmente acontecendo, mas aqui ele fala o quê? Isso vai acontecer, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que essa busca tem que ser aqui dentro, ó, a partir daqui de dentro. Não pode ser algo mais superficial, como muitas vezes nós fazíamos há algum tempo atrás. Não pode ser uma busca superficial, algo, Senhor, me abençoa, amém. Não. O Senhor chama para quê? Para um clamor, para um resgate, para uma volta. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Então é um momento que eu convido a todos a voltar, a orar, a se humilhar, a se converter. Quais são os nossos maus caminhos? O nosso mau caminho, querido, foi o momento em que nós nos afastamos do Senhor, esquecemos de buscar a face de Deus, esquecemos que Deus é prioridade na nossa vida, que sem Ele nada podemos fazer, nada somos. De que adianta o dinheiro agora? Ele não vai comprar a nossa saúde. De que adianta o dinheiro agora? Ele não vai matar o vírus. De que adianta a minha casa bonita, tantas coisas que eu corri atrás? Não estou dizendo que isso é pecado, de forma nenhuma. É algo que Deus tem para nossas vidas, o conforto, o bom. Só que nós priorizamos tanto isso e esquecemos de priorizar Deus. Só que agora é o momento de voltar. Esse templo somos nós. O Senhor quer que a oração feita no templo, a oração que é feita no templo, ela é ouvida. Esse templo somos nós. Essa oração tem que sair lá do fundo da nossa alma, tem que sair com amor, tem que sair com súplicas, tem que sair focalizando que Ele é tudo e Ele que pode todas as coisas e que Ele vai mudar. Nós precisamos que vacinas sejam feitas para acabar com essa pandemia, precisamos, mas nós precisamos primeiramente de Deus, para que levante pessoas, cientistas, pessoas que trabalham na área da farmácia, da química, pessoas que trabalham em laboratórios. O Senhor que vai levantar essas pessoas, é o Senhor que vai trazer o caminho certo para achar a vacina. É o Senhor que vai abençoar a economia desse país. É o Senhor que vai ter misericórdia. É o Senhor que vai tocar nos governantes. É o Senhor que vai mudar. Então a nossa esperança tem que ser no Senhor. Nós temos que buscar nele e saber que ele vai fazer todas as coisas. Ele vai prover na nossa vida. Então é momento de clamar. É momento de orar. E quando fala em clamor, é rasgar o nosso coração. Não mais as nossas vestes. Não mais algo superficial. Mas é rasgar no profundo. É clamar e pedir perdão pelos nossos pecados. Sim, pelos nossos pecados de ter abandonado o Senhor por um certo momento. Eu não abandonei, abandonamos sim. Abandonamos quando nós priorizamos o nosso trabalho, quando nós priorizamos a nossa família, quando priorizamos o nosso profissional e não priorizamos a Ele em primeiro lugar. Nós abandonamos e esquecemos que esse templo aqui, ó, é para Ele,
é a habitação dele. Então, esse templo aqui, tudo que é feito aqui, primeiro é para ele e depois para nós. Esse está sendo o nosso pecado, esse é o pecado da igreja, esse é o pecado do mundo. Deixado Deus para trás. Então é o momento de voltarmos e clamar, porque aquele que clama, aquele que ora, aquele que se converte, aquele que se arrepende verdadeiramente, o Senhor ouve a oração. Ele ouve, dos céus ele ouve. E ele sara a nossa terra, porque essa é a promessa dele. Então eu te convido nesse momento a levantar um clamor pela nossa nação, um clamor, querido, pelo nosso mundo, por todas as nações, pedindo perdão pelo nosso pecado, porque aqui fala em arrependimento, em conversão. Pedir ao Senhor perdão por ter abandonado, por ter nos calado, por ter deixado o nosso egoísmo, o nosso orgulho entrar em primeiro lugar, o nosso eu em primeiro lugar, esquecendo de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos pedir, Senhor, perdão por isso. E clamar a Ele a misericórdia. E clamar a Ele que venha sarar a nossa terra. Porque é a promessa, aquele que orar, aquele que clamar, aquele que se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Amém? Ore comigo nesse momento. Coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do Senhor e a vida dessas pessoas que estão, ó Pai, do outro lado. Também clamando ao Senhor, ó Deus, pela misericórdia. Mas queremos pedir primeiramente, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por não termos buscado. Perdão, Senhor, por não priorizarmos o Senhor na nossa vida e priorizarmos tantas outras coisas que sem o Senhor de nada vai valer. Queremos te pedir perdão por isso, pedir perdão, Senhor, por ter nos calado, pedir perdão, ó Senhor, por não ter buscado como realmente deveríamos buscar. Queremos pedir perdão. Queremos pedir, ó Deus, nessa tarde, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Pai, tem misericórdia do teu povo. Pecamos sim, nós pecamos sim, reconhecemos o nosso pecado. Mas te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Abençoa a nossa terra, sara a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Senhor, paralisa esse vírus agora em nome de Jesus. Traga cura sobre o teu povo. Restaura o teu povo, restaura a nossa nação. Toma economia diante do Senhor, ó Pai. Só o Senhor pode mudar, ó Pai. Só o Senhor pode mudar toda a situação. E é a Ti, Senhor, que nós clamamos, confiamos, Senhor, e entregamos em Tuas mãos o nosso planeta Terra, a nossa terra, as nações, os povos que moram nessa terra. A Ti entregamos, Senhor, e clamamos, sara a nossa terra. Que venha sobre nós, ó Deus, o Teu reino. Que venha sobre a nossa nação o Teu reino. Que venha sobre o nosso lar o Teu reino, sobre a nossa vida. Venha o Teu reino. Pai, sara a nossa terra. Tem misericórdia de nós e que se cumpra assim, ó Deus, a Tua palavra para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, querido? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus cada dia mais possa nos dar força para levantar, para clamar, para orar e para perseverar, esperando nele a nossa vitória, em nome de Jesus.